Bora falar um pouquinho sobre as minhas 4 leituras de janeiro? Não foram tantas leituras, mas o que importa é que foram, né? Vamos lá! Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo falando sobre livros aqui nesse canal. E hoje eu tô aqui nesse calorão, gente, tá muito quente, não sei como é que eu tô conseguindo gravar vídeo pra falar pra vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro, que foram 4 leituras ao todo. Já vou ser bem direta e reta e vou começar falando da primeira leitura que eu fiz no mês. Na verdade, foi o primeiro livro que eu li no primeiro dia do ano, porque eu tenho sempre a minha meta de começar todos os meus anos lendo livros nacionais, de autores nacionais. E a primeira leitura que eu fiz foi A Cabeça Cortada, de Dona Justa, que é um livro que mistura, assim, de tudo um pouco, a parte mais mitológica, a parte mais realismo mágico, a parte mais horror que tem na história também. Essa aqui é uma história que começa a partir de uma fazenda, que é uma sesmaria e pertencia ali à família da Dona Justa, que é quem conta a história pra gente. Então a história, ela não é muito linear, a gente começa num período de tempo, daqui a pouco a gente vai pra outro, a gente acompanha aqui também através dessa vida dos personagens, dessa fazenda, desse lugar, os horrores que constituíram, né, o nosso país. Essa aqui foi uma experiência que pra mim me rendeu altos e baixos. Em alguns momentos, em alguns capítulos muito específicos, eu amei a história mais que tudo. A escrita da autora, que é a Rosa Amanda Strauss, eu não sei se é assim que pronuncia, é uma escrita tão potente, tão poderosa, ela cria personagens vibrantes, cenários tão vibrantes quanto, cenas muito arrebatadoras. Uma das cenas que mais me marcou foi a cena da cobra. Ai, gente, assim, algumas cenas muito boas mesmo. Mas em alguns momentos eu acabei me distanciando um pouco mais da história por não entender algumas coisas que estavam acontecendo. Não sei se fui eu que me perdi ou se foi a história que deixou mais em aberto isso de propósito, não sei dizer. Mas foram coisas que eu acabei ficando meio perdida e meio confusa. Então eu não consegui me conectar tanto com essas partes. Alguns capítulos eu não consegui me conectar tanto com alguns personagens, outros eu me conectei muito mais. Mas o que eu preciso enaltecer aqui é a escrita da autora. É uma escrita tão bonita, tão pura. Ela faz de forma tão natural acontecer aquela parte do realismo mágico, a coisa mais fantasmagórica, a coisa do horror, porque existem elementos do horror aqui na história, até a própria história de constituição do nosso país, né, pode ser caracterizada, mas aqui existem os elementos mesmo, seres, criaturas, coisas que acontecem, coisas fantasmagóricas, sabe, vida após a morte, morreu, voltou. Trazendo muito a questão do Brasil presente na história, fala muito sobre os descendentes da Dona Justa, sobre as maldições que existem naquela fazenda, naquele lugar, e como que tudo isso funciona, como que elas vão acontecendo, as coisas que permearam ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para que essas histórias se intensificassem e se provassem verdadeiras. E eu preciso dizer para vocês que essa foi a minha parte favorita da história. A parte que tem o realismo mágico, a parte das lendas, da mitologia, sabe? Essa parte, assim, do realismo mesmo foi o que mais me pegou. Eu adorei cada palavra, cada capítulo das partes em que estavam presentes ali a questão do realismo, da fantasia. Não sei se é uma fantasia propriamente dita, mas é realmente um realismo mágico. O lado mais mágico, mais fantasmagórico, mais místico da coisa presente na realidade dos personagens e fazendo coisas, interferindo na vida deles. Isso é muito interessante e essa foi a parte do livro que eu mais gostei de ler. Eu acho que eu passei, gente, uns 15, 20 dias por aí, talvez, lendo A Cabeça Cortada, de Dona Justa, porque janeiro foi um mês complicado. Já falei várias vezes pra vocês que eu me perdi muito no meu ritmo, até hoje não consegui me ajustar, mas eu acho que agora tá melhorando. Então, depois que eu consegui terminar de ler A Cabeça Cortada, de Dona Justa, eu consegui focar 100% das minhas energias em Divinos Rivais, que foi um livro que eu demorei bastante pra ler também. É um livro super hypado. Eu geralmente espero passar um pouco do hype do livro pra ler, mas dessa vez ele mal lançou e assim que eu ganhei, eu já fiz a leitura. E olha, quem já acompanhou aqui o canal sabe que valeu muito a pena essa experiência. Não imaginei que o livro ia ser tão bom quanto ele foi. Eu sabia que o hype estava altíssimo, todo mundo falando bem. Óbvio, algumas pessoas não gostaram tanto, mas a maioria das pessoas que eu tava acompanhando estavam gostando e eu tava muito emocionada. E bate aquele medinho também de criar expectativa, de não gostar, mas deu tudo certo porque eu amei essa história aqui. Aqui a gente encontra uma história que também mistura muitos elementos. É uma romantasia, que é romance com fantasia, tem os elementos das cartas, tem a questão da magia, tem a questão dos deuses, tem uma guerra acontecendo, que essa guerra, inclusive, foi uma coisa que eu pensei assim, nossa, o livro começa ali com uma situação envolvendo a guerra e depois a gente fica um pouco afastada dela. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que vai ser dessa guerra, o que vai acontecer, mas calma que ela aparece.
Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Iris e o Roman. Os dois estão trabalhando num mesmo jornal e eles estão competindo pela mesma vaga. Ou seja, a gente vai ter aqui um rivais para amantes, né? Rivals to lovers. Os dois, como vocês podem imaginar, trocam farpas, eles dão xingo um no outro, eles dão lacre um no outro, eles estão sempre tentando se sobressair, tentando sair acima um do outro, mas ainda assim rola um respeito entre eles ali, porque os dois sabem que eles são muito bons no que eles fazem. Só que tudo ganha um temperinho a mais aqui na história quando a gente descobre que a Iris está trocando cartas com o irmão dela que foi pra guerra através de uma máquina ali que tem algumas questões mágicas que envolvem essa máquina. Só que as cartas, ao invés de irem pro irmão, estão indo pro Roman, por causa de uma coisa muito específica que vocês vão ter que ler. E como aqui no livro a gente tem os pontos de vista da Iris em alguns capítulos e do Roman em outros, a gente vai entendendo ele, conhecendo um pouco mais dela, se interessando pela vida dela, vendo como a vida dela é difícil, é mais complicada, ele é um cara rico, cheio de privilégios, e a Iris não é mesmo. Ele acaba entendendo muito mais da vida dela e é muito legal ter o ponto de vista dele pra gente compreender isso, é bem interessante. Só que ela não sabe que as cartas estão indo pra ele, ela acha que tá se comunicando com um irmão, com uma outra pessoa. E essa parte é só o começo do livro, por causa que esses dois vão ter muitas idas e vindas ao longo da história, existe muito a parte da guerra presente aqui também, tem várias reviravoltas, e uma coisa que eu amei ler aqui é a forma como a autora descreve os sentimentos, as sensações. Eu acho que ela botou muita verdade nesse livro, eu me senti muito representada pelas atitudes dos personagens, eu senti que se eu estivesse no lugar deles eu faria muitas coisas parecidas, me sentiria da mesma forma, e eu acho que isso me aproximou muito mais da história. Esse é meu primeiro contato com a escrita da autora, acho que ela foi muito bem, se saiu muito bem nessa história, eu tô só pela continuação, que é Ruthless Vows, que vai sair esse ano também, e assim que sair eu espero conseguir fazer a leitura, porque eu fiquei tão apaixonada por esse livro, ele é uma duologia, e eu acho que assim, o segundo volume vai emocionar tanto quanto o primeiro. Mas esse aqui, gente, eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar, fiquei muito feliz de ter amado essa história. E ela me tirou também do meu mundo, eu entrei pra dentro da história, me preocupei com os personagens, me preocupei com o que estava acontecendo, eu saí da realidade. E é tão bom se perder dentro das páginas de um livro, foi uma delícia ler essa história, eu amei. Agora a gente vai falar aqui sobre a terceira leitura que eu concluí em janeiro, que foi Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Essa aqui foi uma recomendação do GF, eu comprei lá na Bienal do Livro, li na Maratona Literária de Verão desse ano, que foi em janeiro, tem vlog aqui de leitura também. Falei muito sobre esse livro lá, inclusive, na verdade a maioria dos livros que eu li aqui, eu falei lá nesse vídeo porque foi onde eu li. Eu acabei lendo a maioria dos livros do mês na maratona. Esse livro tocou em feridas, ele mexeu bastante comigo no sentido de frases, de reflexões, porque aqui a gente vai ter um cenário completamente diferente do que eu vivo. Não tem muito a ver com experiências, mas sim com reflexões, o que eu quis dizer. Aqui a história começa em um vilarejo na Síria, um pequeno vilarejo onde dois amigos, que são o Yakub e o Butros. Yakub é o nosso protagonista e o Butros é o melhor amigo dele. Eles vivem a vida deles ali, eles fazem o que eles têm pra fazer, eles conversam, eles brincam, eles riem, eles compartilham medos, sonhos, anseios, uma amizade ou talvez um pouco mais do que isso. Em alguns momentos da história isso é retratado também. Mas é uma história muito singela, muito bonita, é uma história com um potencial narrativo muito forte também, que eu consegui sentir o impacto da narrativa. Aqui a gente fala muito sobre cultura e sobre crenças também, que são coisas que movimentam muito a narrativa. Basicamente, o principal acontecimento aqui para o Yakub sair daquele vilarejo e vir para o Brasil, que é o que acontece aqui um pouquinho antes da metade do livro, se dá por meio dessas crenças, por conta dessas crenças que vieram da mãe dele, que passou para ele, e por aí vai. Mas aqui o Yakub, ele é um personagem muito medroso. E eu não tô falando isso de forma pejorativa, eu tô dizendo que ele tem muito medo das coisas acontecerem, e ele deveria ter mesmo, por causa que ele tá saindo do país dele, tá indo pra outro lugar que fala outro idioma, conhecer outras pessoas, que no começo nem era isso que ele queria pra vida dele. Então é uma coisa muito complicada. Ele é um personagem bastante triste, bastante melancólico, porque ele passou por muitas coisas, ele viu coisas horríveis acontecerem na frente dele, ele tem uma bagagem muito grande de tristezas acumuladas, então ele é um personagem que se apega muito nas coisas felizes, nos momentos em que ele se sente confortável e não quer mais sair dali. Ele tem essa dificuldade de sair da zona de conforto dele, só que ele vai precisar a partir do momento que ele chega aqui no Brasil, mais ou menos na década de 30, que é quando se passa a história. É bem interessante ver o cenário ali acontecendo, os personagens também são bastante interessantes, e eu acho que o autor trabalhou muito bem essas questões dos personagens, da perda, de deixar o passado pra trás, de seguir em frente, de deixar a família pra trás, a questão do arrependimento, do luto, da tristeza mesmo, se arrepender de ir, se arrepender de ficar, não saber se volta, se fica. Então é um livro com muitas questões, muitas reflexões que eu consegui trazer pra minha vida, apesar de não ser esse
o cenário em que eu vivo. É bem interessante isso. Eu acho que aqui o autor conseguiu transcender, ele passou as mensagens dele para além do que tá escrito nas páginas e a gente consegue trazer isso pra nossa vida também, pra nossa realidade, pra questão de escolhas, enfim. É um livro muito interessante que eu acho que vai muito além das páginas. E agora, a última leitura que eu concluí no mês, que foi Amor, Teoricamente. Todos esses livros aqui que eu li foram metas de 2024, gente. Todos eles foram metas do ano. Então saibam aí, comemorem comigo que eu já li 4 livros que são metas do ano. O que falar, o que dizer de Amor, Teoricamente? Acho que o que eu posso começar dizendo aqui é que ele entregou o que eu achei que ele ia entregar. Foi exatamente o que eu esperava desse livro. Ele não é um livro que se difere muito mais dos outros 2 livros que eu li da autora, que é A Hipótese do Amor e A Razão do Amor. A gente tem aquele cara alto, aquele estilo de cara que a Ali Hazelwood escreve, gente, alto. Mas aqui nessa parte eu acho que eu não me apeguei tanto nesse personagem em si. Eu acabei gostando muito da Elsie, eu acho que ela se sobressaiu. A Elsie é a protagonista. Acho que das protagonistas dela que eu li até agora foi a minha favorita. Eu gostei muito dela, da dinâmica dela com a colega de quarto, com a amiga dela ali, que foi muito bacana. Eu gostei muito do humor da Elsie, acho que ela é uma personagem que passa por muitas coisas. Eu queria ter visto mais até da questão dela com a família. Achei que isso ia ser ainda mais explorado na história, mas é um pouco explorado sim. A gente vai ter a parte acadêmica bem em foco aqui, como já é o costume da Ali Hazelwood escrever nos livros dela também de romance. Nesse caso aqui, a Elsie ela é uma física teórica, só que pra fazer uma grana extra, ela sai com alguns caras e finge só ser a namorada deles. E tem um cliente ali que é meio que o favorito dela, então ela abre uma exceção ali pra ele e vai numa festa da família com ele. E é aí, nesse momento que ela dá de cara com o Jack, que é o nosso homem alto da vez, e eles não se dão bem. Ele é o irmão do cara que a Elsie tá saindo, né? Então ele fica com esse receio em relação a ela dá umas deslizadas também ali, fala algumas coisas erradas, algumas coisas que ela não sabe, então ele fica meio, desconfiado dela. E ela também não vai muito com a cara dele porque ele é meio prepotente. Mas a Elsie, ela tá com a perspectiva de conseguir um novo emprego. Só que o que ela não imagina é que quem vai impedir ela de conseguir esse emprego é o Jack, porque ele tem um grande nome ali no ramo da física também. A partir disso, o nosso Rivals to Lovers, rivais para amantes ou inimigos para amantes, eu não sei se inimigos não é uma palavra muito forte aqui, mas um inimigos para amantes, vamos falar, vai começar a se desenvolver. Quem lê os livros da Ali já sabe que ela coloca cenas hot. Algumas cenas eu fiquei meio, ok, e outras eu gostei bastante. Então acho que esse aqui foi um livro que pra mim, assim, gostei de muita coisa, gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar, não achei que eu fosse gostar tanto. Ele não supera A Hipótese do Amor. Eu acho que A Hipótese do Amor é o meu favorito da autora ainda, mas ainda assim é um livro que eu gostei muito dela. Eu não sei porque eu sentia que eu ia gostar dessa história e realmente eu gostei muito. Acho que eu esperava um pouquinho mais só do personagem protagonista ali, o Jack. Acho que eu esperava uma outra coisa dele, queria que ele fosse um pouquinho, não sei. Eu só sei que ele não foi o que eu achava que ele ia ser. Aqui a Ali também faz um fanservice muito legal, colocando a Olive e o Adam aqui pra nós, assim, maravilhoso. Foi uma delícia essa cena, adorei a interação da Olive com a Elsie. Achei que foi muito legal, elas trocam o número de telefone ali, bem legal a interação delas mesmo. Então foi um livro que botou um sorriso no meu rosto. Eu achei mega divertido, mega alto astral, como geralmente são os livros da autora. Ela traz aqui questão de sexualidade também, que eu acho que ela tá abordando mais e mais nos livros dela, e eu espero que ela vá mais a fundo nisso. E eu quero, claro, em outro momento pegar outros livros da autora pra ler, principalmente Bride, que vem aí esse ano, mas ele é um pouco diferente, é mais fantasia, é lobisomens e vampiros, mas ainda assim vai ter romance. Então eu tô bastante empolgada pra Ali Hazelwood esse ano. É isso aí então, pessoal. Essas aqui são as leituras de janeiro. Foram pouquinhas leituras, mas já expliquei pra vocês como é que foi o meu mês. Espero conseguir retomar meu ritmo, espero parar de passar calor que eu tô derretendo aqui. E é isso aí então, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha de vocês no vídeo, comentar quais livros que vocês leram em janeiro, que o comentário de vocês é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo, beleza? Me acompanhem também nas outras redes do Crialité, que os arrobas estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí então, a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau! Pas de soleil.